Eu não esqueço de uma lição que eu tive nos tempos de faculdade, devia ser 2002 ou 2003. Não existia smartphone. Eu tinha acho que um Siemens e até então eu me achava o super veloz para digitação de mensagens SMS. Até que um dia, antes de começar a aula, um colega meu, o Alisson, chegou em sala e me perguntou: "Cara, você já viu essa forma de digitar texto aqui no celular? É muito mais rápido." Ele se referia àquela forma de ir apertando lá os números onde estavam as letras e o próprio celular ele sugeria as palavras. Só que eu nem escutei direito e respondi para ele que eu já digitava bem rápido. E ele disse que daquela maneira seria mais rápido do que aqui eu digitava. E eu disse que achava que não. Então ele me convidou a experimentar. Nós dois digitaríamos ao mesmo tempo para ver quem terminaria antes. E eu estava com a confiança lá em cima. Então ele sentou em uma cadeira, eu sentei em outra cadeira na frente dele e alguns colegas ali acompanharam aquilo. O desafio era digitar 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E quando eu estava me aproximando mais ou menos da metade da frase, ele falou assim: "Terminei." Minha reação imediata foi: "Me ensina como é que faz." Aquilo nunca saiu da minha cabeça. E eu, que costumo ser bastante crítico, tento me criticar também, se não tem um viés me fazendo pensar de alguma forma, me fazendo tirar conclusões, sem eu me aprofundar adequadamente. E então, é com base nessa minha experiência que eu te faço um convite. Se você tirou conclusões sobre a disciplina positiva com base apenas em informações superficiais e ainda tece críticas sem muito conhecimento, acho que você pode se surpreender. Mas para isso, é preciso se aprofundar adequadamente nesse tema. Olá pessoal, eu sou o Igor Tanuri, pai do Arthur e do Heitor, e esse é o Pai Descer no Paraíso, um espaço para falar sobre parentalidade, paternidade e, por que não, maternidade, compartilhando conhecimento e experiências a fim de contribuir para uma melhor relação entre pais e filhos e também para a promoção do melhor desenvolvimento das crianças. E se você ainda não nos segue por aqui, não perca tempo, faça o papai feliz, se inscreva no nosso canal, siga o nosso podcast e não deixe de curta esse episódio e compartilhe com todos aqueles que você conhece que podem se interessar por esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, já ouvi um monte de críticas sobre disciplina positiva e as críticas que eu ouvi não faziam nenhum sentido sobre o que eu conheço de disciplina positiva. Portanto, concluo que os conhecimentos sobre o tema de quem criticou eram muito superficiais. Isso está igual aquele lance de disciplina positiva, os pais não sabem negar e a criança não sabe escutar um não. Lá em casa, disciplina positiva é o nome que dou para o meu chinelo. Disciplina positiva? Então você é daqueles que deixa o filho fazer o que quer? Pois é, esses comentários nada têm a ver com disciplina positiva, mas vamos esclarecer alguns pontos importantes. O que é permissividade? Permissividade é quando o cuidador, que pode ser o pai, a mãe ou outra pessoa, é gentil ao extremo, não sabe colocar limites, não sabe ser firme. Costumam sempre ceder para as vontades da criança, seja para evitar o conflito, seja para evitar a tristeza, a frustração, seja para não gerar uma insatisfação dessa criança para com o cuidador, seja pelo simples fato do cuidador querer se sentir querido, ou até mesmo por não saber como ser firme, por se sentir muitas vezes refém das reações daquela criança. E o que é negligência? Qual que é a diferença entre a permissividade e a negligência? A negligência acontece quando o cuidador já meio que lavou as mãos, simplesmente não se envolve, não se importa, o cuidador não está presente, o que é ainda mais grave do que a permissividade, tendo em vista que a criança precisa de alguém por perto que possa cuidá-la. Ela não tem capacidade de decidir sobre um monte de coisas,
E ela precisa de um adulto para isso e para várias outras coisas, como estabelecer vínculo, afeto, promover o bem-estar, a segurança. E sobre o autoritarismo, a rigidez extrema? Aqui é o oposto da permissividade. Nesse caso, o cuidador é firme demais e sem nenhuma gentileza, sem nenhum cuidado com a criança. É ele que estabelece as regras, exige obediência, não se importa com o que a criança sente e ainda impõe punições, desde castigos até punições físicas. E o que eu tenho para te dizer aqui é que a disciplina positiva não se enquadra em nenhum desses conceitos. Não? Mas a disciplina positiva não é aquela que defende a liberdade da criança, deixando sempre ela fazer o que quer? Não, não é. Então o que prega a disciplina positiva? Sendo bem simplista, a disciplina positiva ela prega um modelo onde haja tanto a firmeza quanto a gentileza. Mas isso é possível? Com certeza é, e traz resultados muito bacanas. Através da disciplina positiva, ou educação positiva, ou educação respeitosa, o cuidador respeita a criança. Mas é importante a gente lembrar que respeito não é o mesmo que deixar fazer o que quer. Então, é preciso dar limites. Sendo gentil e firme, a criança passa a conhecer os seus limites, sabendo até onde ela pode ir. Ela se sente ouvida, se sente acolhida e se sente respeitada. Por outro lado, o cuidador mostra que vê a criança, vê o que ela sente, se dispõe a ajudar e a acolher. Mas que muitas das decisões serão tomadas por ele, sem ouvir essa criança, porque ela ainda não está capacitada para decidir sobre aquilo. E como há gentileza a respeito, mesmo que a criança não tenha decisão sobre aquilo, ela pode ser contextualizada dos motivos que levaram o cuidador a tomar determinada decisão. E uma coisa que é muito legal, as crianças podem ser envolvidas naquilo que elas têm capacidade para decidir. No início, quando são pequeninos, ainda é difícil para elas. Por isso que é sugerido dar, por exemplo, opções limitadas, para facilitar e treiná-la para as escolhas que serão cada vez mais frequentes ao longo do seu crescimento. Como, por exemplo, dar 2 opções de roupas para vestir quando ela já consegue fazer essa escolha. E à medida que cresce, ela poderá decidir sozinha ou em conjunto sobre mais coisas, como qual filme ou desenho, por exemplo, vamos assistir em família, a próxima viagem de férias, a comida do almoço de domingo. Em uma determinada ocasião, eu estava na casa de outras pessoas e pedi para os meninos fazerem algo e eles retrucaram, dizendo que preferiam fazer de outra maneira. Era uma coisa sobre a qual eles podiam decidir. E então eu concordei. Só que a dona da casa olhou para mim e falou: "Ah, se eles acostumarem com isso, hein?" O que ela quis dizer com essa situação é que se eles acostumarem a decidir sobre tudo, o que eu iria fazer? E eu lembro que a minha resposta naquela situação foi: é justamente por eles saber que participarão das decisões sobre as quais eles podem participar, é que eles respeitam aquelas que eles não podem participar. E sinceramente, eu não disse isso da boca para fora. Eu vivencio muito isso com eles. E é incrível como que determinadas situações ficam muito mais fáceis. Quando eles podem decidir em conjunto ou sozinhos, eles participam ou decidem. Quando eles não podem, a decisão é minha. E eu não estou dizendo que isso não vai causar frustração, chateação, reclamação, porque aí é querer demais. Mas há respeito pelo que está sendo decidido. Por várias vezes eles já disseram: pai, mas eu quero de outro jeito. E eu geralmente respondo: essa é uma daquelas decisões que o papai decide sozinho. Então, nós faremos assim. E eles respeitam justamente porque sabem que se pudessem participar da decisão, eles certamente seriam envolvidos. Então é isso, da mesma forma que eu aprendi muito sobre aquela vez lá em 2002 ou 2003, quando eu achei que era o mais veloz para digitar mensagens e apostei nisso sem nem mesmo ter interesse em saber sobre o que o meu colega Alisson estava falando.
eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre a disciplina positiva. Ela não faz mágica, mas eu acredito muito que se você conhecer e buscar praticar verdadeiramente, ela poderá te ajudar a melhorar a relação com seus filhos, a harmonia do seu lar e, mais que tudo, pode ser um caminho importante para ajudar seus filhos a serem e a conquistarem aquilo que você deseja. Esse episódio vai ficando por aqui, lembrando que estamos presentes no YouTube, no Instagram e nas plataformas de podcast como Pai Descer no Paraíso e no TikTok como Pai Descer no Paraíso.tiktok. E se você ainda não curtiu esse episódio, não deixe de dar o seu joinha. Compartilhe também com seus familiares, com seus amigos, para que o Pai Descer no Paraíso impacte positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio.